Olá, pessoal! Olha que local lindo, né? Plantação de araucárias, né? Vamos falar um pouquinho sobre araucária, né? Araucária angustifolia, né? O bendito do pinheiro brasileiro, né? Que a gente fala sempre, né? Uma conífera. Diz o que é uma conífera? Cone, né? Cone de cone, né? Se a gente olhar, a maior parte das coníferas tem o formato de cone, né? E fera é portador de cone, né? E olha que coisa interessante, né? Essas coníferas, né? As araucárias, elas estão em estágio terminal, quando elas ficam somente com a copada na parte alta, né? Observa os galhos de baixo, né? Daquela árvore ali, ó. Eles já estão secando, né? E fica somente a parte alta, né? Da araucária. E Gilson, araucária quer dizer o quê, né? Vem de Arauco, né? Arauco a gente sabe que é uma região do Chile, né? E lá a gente tinha os povos, né? Os índios, né? Chamados araucos, né? Então a gente tem, e a referência, né? Água suja, né? Provavelmente, né? Devia ser água das geleiras, alguma coisa do tipo, né? Que fazia referência àquela região dos araucos, né? E a angustifolia, né? Angustus quer dizer estreito, né? Porque a gente tem folhas estreitas, né? E folia, né? A gente tem folha estreita, que são referência às agulhas, né? Só para vocês verem aqui, ó. Vem cá para mostrar bem de perto, né? As agulhas, né? A gente tem aí o formato, né? Para vocês conhecerem, né? Muitas pessoas não conhecem, só vem de longe mesmo essa planta, né? Olha lá, ó. A gente tem aqui o formato, né? Olha lá, das agulhas, né? Por que agulhas, né? Porque quando a gente pensa essas folhas, né? Elas espetam mesmo, né? Tem um espinho na ponta, né? E elas são muito estreitas, né? Algumas vezes, né? A gente vai ter um formato um pouquinho maior, né? Vocês sabem que uma curiosidade interessante, né? Essas árvores, né? Olha lá, aqui a gente tem as agulhas, né? Já secas, né? Vocês sabem que isso aqui se pegar fogo é uma coisa impressionante, né? Ela é rica em resina, né? E assim, quando a gente fala das resinas, né? Olha lá, aqui a gente tem a agulha, né? Um pouquinho mais larga, né? Mas mostra que ela é uma folha estreita, né? Quando a gente pensa em relação ao dedo, né? Olha lá, em relação ao dedo, a gente tem ela bem pequena. Vocês sabem que quando teve o primeiro grande congelamento sobre a face da Terra, né? A resina, né, que tem dentro das coníferas, né, os óleos essenciais, né, geralmente a gente tem pineno, né, o alfa e beta pineno, né, que são duas substâncias, são dois terpenos, né, evitam o congelamento. Então essas plantas resistiram, né, são as plantas, são espécies de plantas que são muito antigas, né, em relação às outras plantas normais que a gente tem por aí, né. E é uma coisa interessante isso, né? É você imaginar que essas plantas pré-históricas, né? Elas ainda resistem até hoje, né? E óbvio que o ser humano está levando à extinção dessas plantas, né? E por que eu, num curso, falar um pouquinho de araucária, né? Dentro de um canal de fitoterapia, né? Porque vocês sabem que a gente tem duas espécies em especial no Brasil, né? Que são muito visitadas pelas abelhas, né? Pela Apis mellifera, né? Que é aquela abelha de ferrão, que ela recolhe resinas, né? Da araucária e recolhe resinas também da Baccharis dracunculifolia, né? Que é o alecrim do campo, né? São duas espécies muito visitadas e que produz lá o própolis, né? E o própolis a gente sabe que tem uma série de substâncias, né? Fitoterápicas muito interessantes, né? Alguma hora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história do própolis. Valeu!